E aí, galera, em nossa aula de história hoje, né, sobre a tradição oral e o tempo, vamos ler a página 3, né, discutir aí, conversar sobre essa questão, sobre esse texto, responder as perguntas 1, 2, 3, tá? Responder no caderno de história, então lembre de colocar a data. Depois a gente vai para a página 4, né, ler o texto e vocês vão conversar com algum familiar de vocês, pedir para contar uma história, uma lenda. E lá no material de apoio, essa história ou lenda vocês vão transformar em uma HQ, ou seja, uma história em quadrinhos. Então, aproveita, lá tem os espaços, tá, para vocês fazerem essa atividade. Sejam bastante criativos, hein? E depois, no terceiro passo, né, vamos ler novamente um texto, agora da página 6, e responder os exercícios 1 da página 7 e 2 da página 8. Vamos lá, então, conhecer a nossa apostila aí de história do segundo volume, a tradição oral e o tempo. Olha que legal aqui, né? Os famosos homens das cavernas, né? Vejo que nessa época ainda não existia, né, a escrita, então não tinha como registrar a história através da escrita, mas era passado o que? Oralmente. O pai contava para o filho contava para o filho do outro filho, né? Então eles falavam e eram registrados por meio de desenhos, figuras, tá? Nas cavernas, né? Essa aqui é a famosa arte rupestre, né? É a arte formada, né, datada desse período pré-histórico, né? E eram utilizados, né, a tintura, né, feita através de sangue de animais, ossos, barros, folhas, tá? Através disso tudo, né, fazer esse registro histórico. Aqui a gente vê uma outra forma também de registro histórico, aqui já mais, digamos assim, mais não na atualidade, né? Pode até ser realmente na atualidade, para falar a verdade, tá? Mais atual, aqui a contação, né? Ela contando, narrando um fato histórico, um acontecimento, tá? Então isso aqui são duas formas de registro histórico, a tradição oral e o tempo, tá? Então vamos ler aqui esse texto. Olha só que interessante, tá? É um texto, né? Tem o nome da personagem Alice conversando com o seu avô. Eu quero saber mesmo é desde quando o mundo é mundo. Enquanto se ajeitava numa rede da varanda, Antônio foi se lembrando de algo que ouviu de sua mãe quando criança. Diz uma lenda africana que antes de o mundo ser mundo não existia nada. Tudo era uma escuridão sem fim. Olhando para aquele grande vazio, Olodumare, a divindade da criação, resolveu inventar um mundo com todas as coisas que há nele: cores, bichos, pessoas, ar, tempestade, mar, floresta, deserto e tudo mais que existe. Mas como essa era uma. Como é. Ai, desculpa, gente, é porque aqui tá bem pequenininha a letra, tá? Eu uso óculos, tá? Como essa era uma tarefa muito grande, Olodumare resolveu pedir ajuda a Nanã. Ela então ofereceu a lama a Oxalá para que ele moldasse o ser humano. Depois de prontos, o homem e a mulher ganharam o sopro da vida e a possibilidade de desfrutar de tudo que o mundo lhes oferecia. Vejam que essa aqui, né, é uma história, né, segundo a tradição africana, uma lenda africana, tá? Então, a origem do mundo existe várias vertentes. Existem essas vertentes religiosas, existem as vertentes científicas, né? Então, cada um segue a sua tradição aí, o seu ensinamento, né? A maioria, o povo cristão, né, segue o ensinamento bíblico da criação do mundo, né, pela ação de Deus, né, que em 7 dias, em 6 dias, criou o mundo e tudo que nele há, né, e no sétimo descansou. Existe a teoria da ciência, né, que diz que foi uma grande explosão cósmica e aí surgiu o universo, né? Então cada um segue ali o que lhe convém, o que né, acredita, tá?
Então aqui nesse texto a gente tem essa ilustração aqui. E aí vocês irão aí pensar para responder como Antônio aprendeu a história que contou para Alice, ou seja, como que Antônio aprendeu essa história que contou a Alice. No texto tem essa informação, vocês vão responder. Sobre o que é a história aprendida por Antônio, ou seja, Antônio aprendeu essa história e contou para Alice. Mas o que essa história fala? O que essa história diz? Você conhece alguma história sobre a criação do mundo? E aí, vocês conhecem uma outra história diferente dessa versão aqui? Vocês vão registrar, tá? Depois de ter visto isso, né, de fazer essa parte aí, nós vamos para a página 4, né? Olha só, a página 4, deixa me ver aqui, tá aqui, né? Compartilhando conhecimento, né? É interessante, né, nós lermos esse texto aí, tá? Que as pessoas compartilham conhecimentos de diferentes maneiras. Uma das formas mais antigas é por meio da oralidade, ou seja, a fala, tá? Ou mesmo o canto. Histórias, costumes, ensinamentos, canções, poemas e outros podem ser compartilhados dessa maneira. Assim, podemos afirmar que a oralidade é importante para a preservação, né, para preservar a cultura de um povo, né, suas tradições, suas crenças, seus modos de viver e de produzir as coisas. Contar histórias, por exemplo, faz parte da cultura de diversos povos. No Brasil são conhecidas muitas histórias de origens indígena, africana ou contadas por imigrantes de diversos locais do mundo. Geralmente, essas histórias são passadas de geração em geração, das pessoas com mais idade para as pessoas mais jovens. Por meio dessas histórias, os jovens aprendem costumes da comunidade, por exemplo, e podem ensiná-los no futuro. Então, né, foi o que eu falei com vocês aqui, ó, passando de pai para filho, de filho, aí vai de filho para filho, filho, né? Gerações de um povo, de uma geração a outra geração, até mesmo a mistura de um povo com outro povo, né? Povos, né, melhor falando, né? Que aqui no Brasil aconteceu isso, essa mistura cultural. Então, lá na página 1 do material de apoio, vamos lá rapidinho, vamos... Ih, foi demais. Aqui, olha só que legal. Nesse espaço aqui, vocês irão produzir uma história em quadrinhos. Vocês vão pedir alguém para contar alguma lenda, alguma história para vocês. Veja que ele é bem pequenininho, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Mas é nesse espaço que vocês vão fazer a história aí de vocês. Ah, mas nossa, meu avô, meu tio, meu pai, meu irmão contou uma história muito grande. Não tem problema não. Vocês vão resumir as histórias com as principais partes. Nesse espaço aqui. Então, ó, aproveitem o material escolar que vocês receberam aí, que veio lápis de cor, não veio? Aproveita aí para usar bastante colorido, fazer muito bonito, tá? Para ficar bem legal. E eu vou pedir o seguinte, a foto dessa atividade. Vocês vão mandar a foto dessa atividade aí pro meu WhatsApp ou no WhatsApp da turma, tá bom? Aí, manda assim que possível. Terminou de fazer a atividade, né? Manda aí para mim para poder fazer o quê? Fazer o registro, né, da atividade feita por vocês, tá? E mais o que? Vamos ver o que tem ainda para fazer. Ah, ler o texto da página 6 e responder o exercício 1 da página 7 e o exercício 2 da página 8. Opa, vamos ver aqui. Página 6, então agora tem que subir. Subiu. Página 6, tá aqui. É página 6 mesmo? É, página 6 sim. Então vamos lá, ó. Heranças ancestrais, ou seja, ó, de lá de trás, bem atrás, há milhares de anos, muitas sociedades compartilhavam seus saberes por meio da oralidade, visto que poucas pessoas sabiam ler e escrever. Nesse tipo de sociedade, os anciãos são aquelas pessoas mais velhas, tá? Os idosos eram muito respeitados, pois haviam acumulado inúmeros aprendizados no decorrer da vida. Esses indivíduos eram considerados os guardiões da memória da comunidade.
de suas tradições, seus conhecimentos e suas histórias. Grande parte das histórias que conhecemos na atualidade surgiu das tradições orais e só tempos depois foram registrados em livros, né? E tem alguns exemplos aqui, ó. A Ilíada e a Odisseia são histórias da Grécia Antiga, né? E Ilíada, é isso mesmo. É que eu tô verificando aqui, gente, que ó, essas letrinhas assim é difícil para mim, hein? A Ilíada e a Odisseia são histórias da Grécia Antiga, né? Elas são narradas respectivamente pelos acontecimentos da Guerra de Troia. Então, Ilíada fala sobre a Guerra de Troia e as aventuras de Odisseu. Então, a Odisseia é sobre Odisseu. Um dos heróis dessa guerra, ao voltar para casa, né, Odisseu, desculpa, que foi um dos heróis, né, da guerra, né, então ao voltar para casa foi contada a história dele. Né, acredita-se que o relato dessas histórias tenha surgido da tradição oral, ou seja, contado, né, falado. Tempos depois foram registrados por Homero, um poeta grego antigo. Então aqui, ó, o cavalo de Troia, né, faz parte dessa narrativa da Ilíada. Também tem aqui a representação de Ganesha, divindade indiana, né? Olha, esse nome agora é difícil aqui, ó. O Mahabharata. Mahabharata é uma obra indiana com mais de 4.000 anos. Quem vai saber esse nome direitinho é o professor Cameron, que ele é professor de história. Ele conhece esses termos aí. Então essa história, né, com mais de 4.000 anos, que trata sobre deuses, reis, heróis. As diversas histórias que fazem parte dessa obra foram propagadas oralmente por muito tempo. Mais tarde foram reunidas e registradas em livros. Então tem aqui. E tem a representação do viajante veneziano Marco Polo, que fica de Veneza. O livro das Maravilhas do Mundo é uma narrativa das aventuras de Marco Polo, um comerciante de Veneza que viajou para a China com o pai e o tio há mais de 700 anos. Marco Polo contou suas aventuras para Rusticiano de Pisa, que registrou e publicou essas histórias em um livro. Então veja que interessante, tudo aqui falando que antes foi contado para depois ser registrado, né, em livros, tá? Então, olha só, vocês vão fazer a atividade número 7 da página número 1 da página 7, né? Atualmente muitas sociedades ainda preservam a tradição de se aprender com os anciãos, como alguns povos indígenas. Você já aprendeu algo que alguém que tenha mais idade que você? Você já aprendeu alguma coisa de alguém mais velho que você? Leia com atenção esse texto, que é parte de um relato de um indígena Pataxó. Nas noites de luar, os nossos idosos sempre contam histórias dos conhecimentos que têm, como, por exemplo, fazer colheita, plantio, derrubadas de roça e a época certa de tirar madeiras para fazer casas e outras coisas. Nessas noites também contamos nossas lendas. Então, de acordo com sua leitura, que tipo de local o povo Pataxó habita? Vocês irão responder. Quem são os responsáveis por ensinar os integrantes mais jovens da tribo Pataxó? Que conhecimentos são compartilhados entre os Pataxós nas noites de luar? E assinale a ilustração que representa o modo de vida descrito no texto, tá? E vocês farão o exercício esse é o número 1 da página 7 e o número 2 da página 8, tá? Então vocês vão, ó, as crianças indígenas da etnia Yanomami aprendem com os anciãos, mas também compartilham aquilo que sabe. Leia este fragmento de texto sobre o assunto. Nas aldeias do povo Yanomami, os velhos são grandes conhecedores das histórias dos antigos, das plantas e alimentos da floresta.
Mas se você quiser saber o nome de algum passarinho, é melhor perguntar para as crianças. Os meninos Yanomami conhecem muitos dos 500 tipos de passarinhos que existem por ali. Então, agora responda essa questão. Quais são as diferenças entre os conhecimentos dos anciãos e os conhecimentos das crianças da etnia, ou seja, do povo Yanomami? Então, vocês irão responder aí. Né, os mais antigos, os mais velhos, conhecem um determinado tipo de conhecimento, né, ou, nossa, conhecem, sabem, né, algum determinado tipo de conhecimento. E as crianças possuem outro tipo de conhecimento. Então, vocês vão registrar, anotar aqui que tipo de conhecimento são esses, dos antigos e dos novos, tá? Das pessoas mais antigas e das pessoas mais novas. Ok? Ó, bom estudo. Até a próxima aula aí. Tchau, tchau.